Oi, gente, então vamos dar continuidade aqui, certo? É o mesmo dia, o mesmo horário, o mesmo capítulo, só dividir os vídeos. Vamos continuar aqui, o capítulo 50, versículo 23, que menciona a descendência de José, o qual nós estamos falando hoje, trabalhando em cima dela hoje, né? O versículo 23 diz assim, aqui já fala sobre a morte de José, né? Deixa eu levantar assim para vocês enxergam melhor. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Olha que coisa linda, né? Já pegando a bênção ali do avô. Então, assim, do avô, do pai, que virou irmão, se for olhar assim, porque foi adotado, né? E do avô, do bisavô, e vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu brinquei, mas vocês entenderam. Bom, então, gente, José morreu, lógico, José morreu, que ele habitou no Egito, aprendeu muito, ele morreu, aqui diz, viveu 110 anos e conseguiu ver a descendência dos filhos de Efraim na terceira geração e os filhos de Manassés também. Foi no pezinho, né? O primogênito tá ali com ele. Então foi lindo, foi uma bênção, né? E nós vamos agora, para a gente encerrar nesse vídeo aqui com chave de ouro, falando sobre as 12 tribos, vamos falar um pouquinho lembrar dos brasões, certo? Cada tribo, ela tinha um brasão, e esse brasão significava o povo, o que significava ali o que eles eram, o que se tornaram, o que são, né? Então, Rubem, se você ver lá, se você pesquisar aí, é porque eu não consegui trazer, imprimir para você, mostrar para vocês. Mas se você voltar ao vídeo, vai estar aí na frente, tá? Eu vou colocar a imagem aí na frente, vocês vão ver, certo? Uma partezinha das 12 tribos, né? Então, assim, o Rubem é do sol nascente, uma foto de um sol nascente, e as mandrágoras também, que significa a colheita, né? De flores de lia, sua mãe. O Simeão é uma fortaleza, uma torrezinha, dizendo que o povo era guerreiro. O Levi, como a gente já sabe, é o peitoral do sumo sacerdote, com aquelas pedrinhas, liderança espiritual, significado, né? O brasão de José é um leão, a gente já sabe, liderança real, que é onde veio o Messias, e toda aquela história de Jesus que a gente já sabe, verdadeira, linda, maravilhosa. E veio Davi também, antes, né? Dan tem uma balança de justiça, ou é uma cobrinha, que é capacidade de julgar, um povo astucioso, astuto, né? A Naphtali, que também tem uma costa, uma gazela, significa velocidade, porque os animais são velozes, né? Palavras profundas, formosas. Gad é uma tenda de acampamento, de defesa de fronteiras, natureza guerreira que eles têm, porque algumas tribos tinham essa natureza guerreira, né? Asa é a árvore frutífera, né? Tem a prosperidade no povo próspero. Tem povo que era do guerreiro, tem povo que era para trabalhar, tem povo que é da linhagem real, como Judá. Sacar tem um jumento de ossos fortes, né? Do conhecimento, força de trabalho. E o Zebulon é o navio que é justamente da parte de comércio marítimo. José, ele vem com Efraim e Manassés, porque José em si a gente não vê, né? Não vê brasão. José aí são mais no lugar que de Efraim e Manassés. E o Benjamim é o seu irmão, um lobo, né? Natureza guerreira também, como disse, tem muitas pessoas são povos fortes, corajosos, né? Mas, voltando de José, que são as duas tribos que a gente... Inclusive, vai estar na foto. Eu disse de todas as tribos, né? Só deles dois. Da Efraim, né? Efraim e Manassés é um celeiro, porque é farto, feixe de trigo, um touro, né? Que significa fertilidade, liderança. O touro é forte, é líder, né? Então, assim, de liderança da tribo do norte. Então, essas foram as características do brasão, nos desenhos do brasão. Se você pesquisar na internet, você vai ver. E os seus significados, né? Porque são povos, cada um com suas características, cada um com a sua maneira de ser, de guerrear, de palavra, de realeza. O Levi, como eu disse, e José, veja, raciocina comigo. Levi e José. Levi, que é o terceiro da linhagem dos filhos de Elia, José, que é da sua irmã, e os filhos de José se tornou filho de Raquel pela bênção
que o avô recebeu e adotou como pai. Então, Levi foi designado para ser o quê? Levitas, para carregar a arca, ajudar na tenda, né? Por isso que tem lá o seu brasão peitoral do sumo sacerdote, para dar as 12 tribos. Né? Você vai ver muito falando sobre as tribos de Rúben, Simeão, Levi, que eles são, não pode deixar de falar que é os levitas, né? Judá, que é os guerreiros de liderança real, de onde veio o Messias, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Zebulon, ou Issacar, Zebulon. Aí seria José, Benjamim. José não é falado. Você vai ver que é muito, vai se ver pelas vilas e tudo, mas é Efraim e Manassés. Veja que os levitas, quando você vê que falam por aí, os levitas foram retirados, eles não tomaram posse de terra, eles serviam a cada terra que ia. Eles foram retirados da lista, não da ordem de tribos, mas da lista. E o nome de José também não aparece. Você percebeu? Você vai ver muito por lá sobre as terras, sobre Rúben, Simeão, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, Benjamim. Aí vem os outros dois, quem? Efraim e Manassés. Deu 12. Não deu 12? Contou comigo? Essas 12 ficou no lugar de quem? Digamos assim, vamos supor, né? A gente está conversando, estamos avaliando para ver onde é que se encaixaria aí. Os levitas que serviriam a todas as outras tribos, todos os outros povos. E José, que foi ali separadinho pelos seus irmãos, não cresceu com essa educação de como liderar uma tribo, mas se tornou duas, através de seus filhos, que seu pai, o avô dos meninos, adotou. E eles se tornaram como quem? Rúben e Simeão. Por quê? Não para tomar o lugar de Rúben e Simeão, mas para ser como filhos também de Raquel. Porque se ele adotou como seus filhos, que seriam das 12 tribos, os seus filhos também seriam filhos de Lia. A sua irmã pariu, morreu no parto do filho mais novo, Benjamin. Mas ele foi adotado. Abençoadamente recebeu cada um sua bênção. Ele quis trocar as mãos do pai, para o pai abençoar. Manassés, o primogênito, José queria ajeitar a situação, queria arrumar, porque seu pai pegou a bênção lá de Esaú, e não sei quem, e ele é o mais novo, e o irmão é mais... Ele quis arrumar, mas não é como ele quer, não como Deus quer. Então, ele, né? Deus quer e permite também. Né? Mas aí, José queria corrigir uma coisa que já foi profetizado para Jacó, lá, né? Nos versículos que a gente leu anteriormente, 48, Gênesis 48, 5, 6. Então, não teve jeito. E Jacó, que era Israel, falou o quê? Eu sei, mas tem que ser assim. Aí ele pegou, abençoou Efraim e abençoou Manassés. E um seria mais forte, quem? Logicamente Efraim, que era o mais novo, seria mais forte. E são povos, né? São povos que lideram, são povos de guerra, são povos de força, de palavra, são povos que até hoje têm espalhado na face da terra, né? Tem brasileiro aí que é de Judá, maravilhoso saber. Gente, eu fico tão feliz em falar sobre as 12 tribos. Quando a gente vai estudar, a gente volta na história, a gente vê como Deus falava com o pessoal. Porque se nós olharmos hoje, nunca fomos, desde a época de Abraão, Isaac e Jacó, nunca ninguém é digno de entrar na presença do Senhor, a não ser que ele queira que entre, como nós vimos no da Arca, né? Ele quis que os anciãos tivessem ali uma reunião com eles. Volta aí nos vídeos da Arca, você vai ver a Arca da Aliança. Os anciãos foram convidados, coisa mais linda que Deus fez. Então, a Bíblia, ela é cheia de novidades, cheia de coisas lindas e maravilhosas. Quando a gente para estudar, para ler, para ver, o Espírito Santo vai mostrando assim a gente, olha isso aqui que bonito, e a gente vai percebendo, e a gente vai ligando uma coisa com a outra, e vai vendo, quando a gente vem estudar, poxa, que maravilha, mesmo, é assim que Deus faz para nos ajudar a entender, para nos fortificar, e eu quero estar cada vez mais fortificada nesse Deus de Israel. Não sou perfeita,
como ninguém é na vida, perfeito somente Jesus, mas eu busco aquele que me deu o respirar, que é o meu Senhor Deus, através de Jesus Cristo me deu a salvação e deixou o seu Espírito para nos conduzir, ok? Então, eu espero que você tenha gostado dessa maravilha, porque eu amei estudar sobre as 12 tribos novamente. Esse estudo, vocês têm vídeos aí. Tem vídeos já que eu já falei sobre as 12 tribos, já falei sobre a história de José, já falei sobre a história de Isaac. Então, com o passar, vai aos poucos assistindo os vídeos aí para você aprender. Dê um likezinho, quiser comentar, comenta aí, compartilha. Eu digo compartilha que pelo menos você vai estar estudando a palavra de Deus com outras pessoas. Então, compartilha, escreve, curte, faz o que você quiser aí, cada vez mais, para enriquecer. Comenta, fala sobre a história. Coloca aí qual o nome dos seus filhos, se tem algum nome que é relacionado com a da tribo, se gostou. Se vai ter um filho, coloca aí também de nomes lindos como Manassés, Efraim, Benjamim, José também é muito bonito, muito comum, muito bonito, né? Maria também. Então, assim, lembrando, para fecharmos com chave de ouro, Manassés, ele como diz aqui, né? O 23, Manassés e Efraim. Manassés significa Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. E o pai dele foi lá e fez o quê? Adotou o filho dele, se tornou filho de Israel. E Efraim, Deus me fez crescer, prosperar na terra da minha aflição, né? Que ele sofreu muito ali no Egito, longe da família, mas foi fiel e Deus lhe deu 2 povos, deu em dobro, ainda mais do que deu aos seus irmãos, deu 2 tribos, né? Logicamente, seus irmãos tiveram filhos e filhas, alguns cita a Bíblia, outros não, mas, enfim, todos são abençoados, todos são descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que as tribos até hoje falam descendentes de o Deus de descendentes e serve o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles não falam assim só Abraão, Isaac, Jacó e José. Não. Abraão, Isaac e Jacó. Até o povo Manassés e Efraim. Abraão, Isaac e Jacó, porque eles são filhos, se tornaram filhos de Israel. Então, espero que você tenha gostado, que eu amei, certo? E continua no canal. Seja bem-vindo, compartilha, vem mais gente. Deus seja louvado. Eu sirvo ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Eu sirvo ao grande eu sou. Aquele que falou assim para Abraão. Aquele que fala conosco hoje. Então, Deus seja louvado hoje eternamente. E creia, Jesus Cristo é o Senhor, ok? Beijinho, até o próximo vídeo.